Bem, queridos, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Bom dia, graça e paz para todos que estão aqui nessa casa, para aqueles que também estão e vão nos acompanhar após na nossa transmissão do culto, que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1, meu irmão, minha irmã. Jonas capítulo 1 e versículo 3 é o texto da nossa meditação hoje de manhã. Vai ser um desafio, porque Jonas, apesar de ser um dos profetas mais conhecidos, dentre os profetas menores, é uma história não muito bem compreendida, né? A gente vai ver hoje de manhã isso. Então abra, por favor, o profeta Jonas, capítulo 1 e versículo 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 3. O primeiro desafio é achar Jonas, né? Verdade. Então, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Tá? Tá bem ali depois dos profetas maiores. Jonas capítulo 1, enquanto você vai achando Jonas aí na sua Bíblia, está mais próximo do Novo Testamento do que de Gênesis, tá? Vou trazendo aqui algumas informações importantes sobre o livro de Jonas. Jonas, meus irmãos, é muito conhecido pela história do grande peixe, né, que engoliu o profeta. Essa história que às vezes rouba a verdadeira mensagem do livro. E normalmente nós cristãos nos perdemos na história, na mensagem que Deus tem através desse livro, por nos apegarmos a esses detalhes da história do profeta Jonas, né? Na verdade, eu concordo com outras pessoas, se a palavra de Deus dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, para mim não faria muita diferença, né? Para mim, eu teria por certo, eu acreditaria plenamente. Se a palavra de Deus diz, é porque é verdade, é porque aconteceu. E o que a gente precisa fazer é sair dos detalhes pequenos, né, e encontrar o verdadeiro e grande significado do livro de Jonas. Afinal de contas, qual é a mensagem de Deus com o livro de Jonas? O que Deus quer falar através do livro de Jonas? Então a gente vai sair dessa visão maior do livro inteiro para entender o capítulo 1 do profeta Jonas. Eu já estou vendo aí que tem muita gente já com a Bíblia aberta. A gente também vai estar aqui com essa versão, que eu não sei qual é. Livinha, você pode tentar colocar aí a NAA, Nova Almeida Atualizada, que é a versão que eu vou usar. A gente vai fazer a leitura aqui do texto, mas antes, deixe-me continuar falando um pouquinho sobre o livro do profeta Jonas. Muitas pessoas então se perdem apenas na história do grande peixe, né? Quem seria esse grande peixe? Será que foi uma baleia, um tipo de tubarão? Quantos metros tinha? 10, 7, 15? Tinha dente, não tinha dente? Como é que uma pessoa consegue viver 3 dias ali no suco gástrico do animal? A gente não pode, meus irmãos, se prender a esses detalhes, porque o livro de Jonas não é sobre peixe. A palavra o grande peixe aparece apenas 4 vezes no livro de Jonas. A palavra a grande cidade de Nínive aparece 9 vezes no livro de Jonas. O nome Jonas aparece 18 vezes no livro de Jonas. Mas o nome Deus aparece 38 vezes nesses 4 capítulos de Jonas, nos mostrando que a mensagem de Jonas, que o livro de Jonas não é sobre Jonas. O livro de Jonas é a história do grande amor de Deus. Por mim, por você, por toda a sua criação. O que Deus é capaz de fazer por amor. O versículo 3 do capítulo 1 diz então assim para a gente, meus irmãos. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos ficar até aqui, embora a gente vá comentar todo o capítulo 1. Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Amém? Hoje de manhã eu decidi chamar essa mensagem de o Deus que persegue fugitivos.
o Deus que persegue fugitivos. Vamos fazer essa oração. Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti e pedimos a iluminação dos nossos olhos espirituais, para que a gente entenda a Tua palavra e ela produza vida em cada um de nós. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, esse texto de Jonas, no capítulo 1, apresenta para nós algumas curiosidades, vou chamar assim, algumas curiosidades sobre o amor de Deus por nós. A primeira curiosidade que eu quero apresentar, meus irmãos, é que todos nós carregamos uma tendência a nos rebelarmos contra o amor de Deus. Quando eu olho para a história de Jonas, essa é a primeira verdade que me vem, a primeira curiosidade que me aparece. Todos nós carregamos uma tendência de nos rebelarmos contra o amor de Deus. A nossa história do profeta Jonas começa com a apresentação dele mesmo. Começa falando que ele era profeta, que ele recebe uma palavra da parte de Deus, e vem uma descrição da família, do que seria a origem do profeta Jonas. Jonas, filho de Amitai. Não é assim que começa a história? É assim que começa a história. O que parece para a gente algo muito semelhante com outras descrições de outras histórias. Mas a gente vê que Jesus era filho de Maria, a gente vê que Moisés era filho de Joquebede. Isso não deveria chamar a nossa atenção de cara. Mas, no livro do profeta Jonas, isso se torna um detalhe interessante, porque para os seus primeiros ouvintes, para as pessoas que ouviram esse livro, Amitai seria uma pessoa muito conhecida. Amitai, segundo alguns pensam, segundo alguns sustentam, seria também um profeta. O que faz a gente entender que Jonas era profeta, filho de profeta. Então, a profecia era uma ocupação, uma tarefa que já estava na família de Jonas. Era um trabalho com o qual Jonas já estava envolvido há algumas gerações. Alguns estudiosos vão dizer que Jonas tinha sido um acompanhante do profeta Elias, que tinha visto o seu ministério, que tinha acompanhado a cada momento os passos do profeta Elias, e ele mesmo tinha sido chamado para ser profeta. Se a gente mergulha um pouquinho mais na história de Jonas, a gente vê que existe até mesmo uma profecia de Jonas fora do livro de Jonas. No livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, Jonas profetiza no império do rei Jeroboão II que haveria libertação da Síria. E isso é muito importante para a gente entender tudo o que vai acontecer com a história de Jonas. Então Jonas é profeta, filho de profeta, que profetiza no seu reino, o reino de Israel, a libertação da Síria, que naquele momento estava sendo governado por um grande império chamado Assíria. Não confunda a Síria com a Síria, tá? O reino do norte foi liberto da Síria porque um grande novo reino estava surgindo, como se fosse a China do momento, né? A Síria estava aparecendo nesse cenário mundial. A gente então começa a se familiarizar com esse Jonas, porque a gente sabe que o profeta é conhecido por transmitir a mensagem de Deus. Profeta só é profeta porque ele fala algo que não é dele, que ele é aquele homem separado por Deus para entregar uma mensagem divina. Então, se existe um ofício que é simples, fácil de entender, é o profeta. É aquele que da parte de Deus transmite uma mensagem aos homens, não é isso, meus irmãos? E aqui vem o primeiro, como os jovens falam, o primeiro plot twist, a primeira virada na história de Jonas. Porque esse profeta não decide entregar a mensagem de Deus. Olha que curioso aqui na história de Jonas. Deus diz para Jonas: Jonas, levante-se, vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Só que o que o profeta faz é algo curioso, é algo cômico, quando a gente pega o todo da história. Dizem que o profeta Jonas vivia ali no reino de Israel, numa cidadezinha chamada Gat-Hefer.
A gente sabe disso do texto de 2 Reis, capítulo 14, 25. Gat-Hefer ficava próximo de uma cidadezinha onde nasceria uma pessoa muito importante tempos depois, Nazaré. Gat-Hefer e Nazaré. Nazaré aqui em cima, Jerusalém aqui embaixo. Muito próximo de Jerusalém está uma cidade para a qual o Jonas corre, chamada Jope. Então ele sai do reino do norte, vai para Jope, porque o seu desejo não é ir para Nínive, a cidade a qual ele tinha recebido essa missão de pregar a mensagem de Deus. O profeta vai para a cidade de Jope, para o porto da cidade de Jope, paga do próprio bolso a passagem e ele quer ir para onde? A história nos diz que ele quer ir para uma cidade chamada Tarsis. E se a gente usar um pouquinho da geografia aqui para ajudar a nossa imaginação, a gente vai ver um pouquinho do enredo, do que está acontecendo no coração do profeta Jonas. Tarsis ficava a 2.400 quilômetros a noroeste de Jope. O que seria, nos tempos do profeta Jonas, o fim do mundo. Ficaria na Espanha a cidade de Tarsis. Né? É bastante curioso porque é o local mais longe que se fala no Antigo Testamento. A posição mais longe é essa para onde o profeta Jonas quer correr. Ele quer ir para 2.400 quilômetros de distância da sua referência aqui em Jope. Enquanto Nínive ficava a 700 quilômetros a nordeste de Jope. Então veja só, a gente tem uma geografia se desenhando aqui na cabeça do profeta. Jope, 2.400 quilômetros a noroeste, Tarsis, 700 quilômetros a nordeste, Nínive. O que Jonas está fazendo é se dirigindo para o destino diametralmente oposto do que ele tinha recebido da parte de Deus. Isso não é interessante, meu irmão? Você já viu um profeta tão disposto para fazer exatamente o contrário do que Deus o ordenou? Quando a gente olha para essa história, a gente vê que a recusa de cumprir essa missão que ele recebe de Deus revela para nós que o profeta Jonas tem um problema. E é sobre esse problema que a gente primeiro precisa conversar hoje de manhã. Como eu falei para você, o que o profeta faz é entregar a mensagem de Deus. E Jonas não quer de jeito nenhum se levantar, ir para Nínive, para a grande cidade de Nínive, pregar contra ela. Por quê? Por que Jonas não quer ir para Nínive, meu irmão? Como eu já falei para você, essa geografia nos ajuda a entender que existe no coração de Jonas uma aversão total a essa missão. Na verdade, meus irmãos, quando a gente faz um grande apanhado do livro de Jonas, quando a gente mergulha na história de Jonas, a gente percebe que pregar para Nínive era profundamente ofensivo para Jonas. Primeiro, porque era, como eu falei para vocês, um império que não tinha muitos seguidores, né, que não tinha muita simpatia na época. Todo mundo, nós somos aqui de uma cultura muito americana, muito americanizada. A gente tem os costumes dos nossos filmes, a gente tem uma indústria de vestimento, tudo parecido. Eu estou até também na moda aqui da americanizado. Está todo mundo, a nossa cultura muito americanizada, muito estadunidense. E essa nova tentativa, a gente vê essa nova nação, a China, se tornando uma nação de impacto mundial. A gente tem cada vez mais produtos chineses. Se você olhar a sua camisa, talvez ela tenha até sido feita na China. Está todo mundo vivendo esse momento, embora a gente não entenda a cultura chinesa, nem concorde com algumas práticas dos chineses. Vamos cá para nós aqui. A China não tem todos esses fãs assim no Brasil. Você concorda comigo? Pois é. A mesma coisa acontecia com Jonas. Jonas não gostava da cidade de Nínive, porque Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria era uma das potências mais violentas que existia no mundo antigo.
era um povo cruel, era um povo sem escrúpulos, que esfolava os seus cativos, que tinha prazer em fazer o povo capturado sofrer. Solavam os ventres das mulheres grávidas, retiravam os bebês ainda vivos, toda a sorte de loucuras esse povo fazia. E por isso, Jonas tem essa dificuldade, eu vou dizer dificuldade sendo carinhoso com Jonas, ele tinha essa aversão. Tudo que Jonas não quer é ir para Nínive pregar a palavra de Deus, mas existe algo além disso, meus irmãos. O problema de Jonas é que ele sabia que pregar para Nínive daria a oportunidade de arrependimento a quem ele odiava. Por que Jonas odiava os ninivitas? Porque eles não eram merecedores do amor de Deus. Porque eles estavam prestes, e a gente vai saber isso na história, a acabar com o reino de Israel. Foi o Império Assírio que acabou com o reino de Israel. E a gente tem então esse judeu com total aversão a este povo e que recebe a missão de Deus de pregar o evangelho justamente a esse povo. O que a gente descobre, meus irmãos? Que o problema de Jonas também é o nosso problema. Que o problema de Jonas também é o seu problema. Que o problema de Jonas também é o meu problema. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o amor que Deus tem, lembre a grande mensagem do livro de Jonas, o amor que Deus tem é humanamente inaceitável. O que o profeta Jonas revela para a gente é que nós temos em nós dificuldades de aceitar esse amor de Deus. Como esse amor se manifesta e a quem esse amor se manifesta. Tudo bem, Deus. Tudo bem que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele ame todas as coisas. Mas vamos lá, vamos com limites, Deus. O que Jonas mostra para a gente é que as categorias do amor de Deus, em muitas ocasiões, são inaceitáveis para a gente. E nós temos problemas porque nós não concordamos com a forma como Deus ama. A mensagem para Jonas é chocante, porque Deus diz: Jonas, levante-se e vá pregar o evangelho para quem você odeia. E a mensagem de Jonas é a mesma mensagem que está posta para cada um de nós, meus irmãos. Levante-se e pregue o evangelho para quem você odeia. E aí a gente começa a fazer então o que Jonas faz. Quando a gente se encontra, quando a gente começa a descobrir essa loucura do amor de Deus, que é totalmente incondicional, um amor que ama quem a gente não quer, que ama quem a gente não espera, que quer que a gente faça o que a gente não quer fazer, a gente começa a fazer como Jonas. A gente começa a encontrar caminhos, eu vou para o caminho, eu vou dar um jeito aqui de ser piedoso em outro lugar. A gente tem esse problema, meus irmãos, porque frequentemente nós não concordamos com a maneira como Deus ama a quem nós não conseguimos amar. Este é o grande problema do profeta Jonas. Todos nós temos a tendência de nos rebelarmos contra o amor de Deus. Todos nós damos esse jeitinho. Todos nós temos essa característica. A gente tem dificuldades de entender esse amor. E Jonas foge da presença de Deus porque o Senhor contraria as suas preferências. É muito fácil para o profeta pregar no reino de Israel, para a libertação de Israel. Mas quando Deus toca na ferida de Jonas, quando esse amor aparece fora das fronteiras de Israel, fora da bolinha de Jonas, Jonas se vê numa situação muito constrangedora. E eu queria que você hoje de manhã pensasse comigo se esse também não é o seu problema. Será que você não está vivendo uma vida diante de Deus com algumas crises? Será que você não está nutrindo no seu coração algumas escapadas para que as coisas fiquem um pouco mais harmoniosas, menos ofensivas?
Deixa eu ser um pouquinho mais claro. A gente acabou de sair de um período que é bastante revelador das nossas preferências. Eu poderia voltar para as eleições, mas eu vou ficar aqui no Natal. O Natal é aquele momento em que a gente se reúne em família, é ou não é verdade? Você está lembrando aí como foi a sua ceia de Natal? E a ceia de Natal é bastante reveladora, porque a gente tem que voltar para o entorno da família, e conviver com a família não é fácil. Vocês não sabem quantas crises se reacendem por causa da ceia de Natal, E a ceia de Natal revela muitas vezes, meus irmãos, que a gente ainda não resolveu alguns problemas de amor. A gente vai reencontrar aquela sogra que a gente não suporta. A gente vai encontrar aquele tio chato. Meu Deus, que cara chato. Como é que foi chegar na minha família aquele cunhado? Onde é que a minha irmã estava com a cabeça que foi casar com esse cara? Estou vendo que já está... Tem gente se identificando. Pois é, meus irmãos, a gente não precisa ir longe para perceber que o problema de Jonas é o nosso problema. Nós temos dificuldade de amar. Nós não aceitamos o amor de Deus tão generoso, tão expansivo, tão sem limites como esse amor se apresenta. Às vezes a situação é tão difícil que a gente escolhe algumas preferências para estabilizar a nossa situação, A gente vem para a igreja de preferência, Não, eu me identifico mais com a igreja aqui, E tudo bem, eu até gosto da igreja lá, mas contanto que eles fiquem lá e eu fique aqui, não é assim? Não tenho nada contra não, o irmão fulano, o fulaninho lá, mas ele lá e eu aqui. O que é extremamente constrangedor para nós, meus irmãos, é a gente ter que admitir que a gente não ama como Deus ama. E a mensagem de Jonas, e a mensagem que Deus entrega a Jonas, é a mesma mensagem que Deus entrega para nós, é nos sacudir das nossas preferências, é retirar o nosso senso de autojustiça próprio. Aqui está bom demais, eu estou aqui com os meus chegados, aqui está tudo bem, eu estou amando aqui enquanto é tudo igual. E Deus quer que a gente ame como Ele ama. Mas para isso, a gente precisa reconhecer que nós temos a tendência de nos rebelarmos contra o amor de Deus. Rebelião. O que é chocante, meus irmãos, no livro do profeta Jonas, é que ele nos mostra que um profeta, uma pessoa pode ser profeta e ter um coração rebelde. Uma pessoa pode ser profeta e não saber amar. Uma pessoa pode ser profeta e escolher desobedecer a Deus para dar razões às suas próprias razões. O livro de Jonas é chocante, meus irmãos, porque ele mostra para a gente que eu e você, todos os dias, escolhemos as pessoas que são dignas do nosso amor. E a gente diz para uma centena de outras pessoas: esse não merece o amor de Deus. Esse aí, manda outro Deus, eu não. O problema de Jonas é o nosso problema. Eu queria que você pensasse hoje de manhã: você tem fugido de quem? Fugir de Deus a gente vai descobrir em alguns instantes que é impossível. Mas lembre na sua mente, de quem você está fugindo de amar? Eu poderia até... Hoje é muito fácil a gente ter essa lembrança, A gente pensar em algumas figurinhas. É só eu localizar você no período das eleições, De que período aí, de que partido, em que local você estava? Você exerceu um bom testemunho nas eleições? Você conseguiu amar no período das eleições? Tem gente que nem mesmo ousa vestir a cor da pessoa que odeia. Isso é um problema, meu irmão.
problema de Jonas é o nosso problema. E o livro de Jonas começa descortinando, nos desnudando, junto com o profeta Jonas, dizendo que existe em nós áreas que precisam ser tratadas pelo amor de Deus. Nós precisamos ser resgatados por esse amor, que é muito maior, muito mais amplo, muito mais forte do que o amor que a gente julga que já habita em nós. Nós fugimos da presença de Deus quando não queremos amar aqueles a quem Deus ama. Pense nessa manhã, de quem você está fugindo. A segunda curiosidade, meu irmão, é que Deus nos ama tanto a ponto de nos perseguir. Deus nos ama tanto a ponto de nos perseguir. Eu fico olhando para a história de Jonas, meus irmãos, e eu acho uma das histórias mais impressionantes do Antigo Testamento, pelo que ela revela sobre o caráter de Deus para nós. Estão lembrados que o livro de Jonas não é sobre Jonas? O livro de Jonas é sobre Deus. Deus, então, toma agora a dianteira da história, certo? Jonas paga passagem ali na praia de Jope, vai com os marinheiros para Tarsis. E aí Deus começa a entrar em ação. Deus poderia ter parado Jonas na porta de casa. Ei, rapaz, para onde é que você acha que vai? Eu mandei você ir para Nínive, mas não. Deus deixa o profeta dar curso às suas preferências. Deixa o profeta fazer os seus arranjos. Deixa o profeta pensar que ele pode fugir. E aí Deus vai atrás de Jonas. Deus é um Deus que persegue as pessoas que Ele ama, meu irmão. E isso é impressionante. Isso tem que aquecer o seu coração. Você não vai conseguir fugir do Deus que te ama. O mar começa então a ficar uma loucura. Eu estava lendo ontem um dos comentaristas, né, Stuart Olliott, e ele descrevendo, eu não sou bom não em previsão do tempo, mas ele gosta dessas coisas, ele dizendo lá que uma das coisas que ele mais faz de manhã, a primeira coisa quando ele vai tomar café da manhã é ver a previsão do tempo. E quando ele termina, ele volta de novo para ver se o tempo mudou. Então é um aficionado, né? Ele contando ali como é que se formam os ventos lá na Inglaterra, onde ele mora. E aí ele vai mostrar, fazendo uma progressão lá dos ventos, que para um vento soprar na Inglaterra, ele se move desde lá do Ártico, ele vem de muito longe. A camada de vento que vem e bate na gente agora, ela foi movimentada há muito tempo atrás. Quando Deus começa a mexer no mar, imagina o esforço que o Criador está fazendo para cercar a criatura. Imagina o esforço que Deus está empreendendo para ir atrás de Jonas. Deus move céus, terra e mar para perseguir aqueles que Ele ama. O mar vai ficando revolto, o mar vai começando a ficar cada vez mais furioso, e Jonas vai se esconder aonde? No porão do navio, no local mais frio e escuro. Se pudesse, se tivesse uma alavanca para ir para o poço do submarino, ele estaria lá. Mas, como já disse o profeta, e também, né, o rei Davi, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estarás. Jonas está prestes a descobrir que não existe lugar onde a gente possa correr, se esconder da presença de Deus. O Senhor lança um grande e forte vento que começa a balançar o mar, fazer surgir uma violenta tempestade. Tudo isso para sacudir Jonas, tudo isso para retirar de Jonas todas as escamas, todas as máscaras de onde ele está se escondendo. E o profeta vai descobrir que ninguém consegue fugir do amor de Deus. Nós, meus irmãos, muitas vezes nos parecemos com o profeta Jonas. A gente tenta, muitas vezes, se esconder de Deus. Mas a grande mensagem do livro de Jonas é que Deus sempre nos encontra. Que você pode tentar, na sua desobediência, se esconder de Deus. Você pode tentar ir para o lugar mais escondidinho, mais escuro. Aqui Deus não me acha. Eu vou me esconder, eu não sei se tem sido a sua história. Vou me esconder aqui no ministério, né? A melhor coisa que tem, né? No ministério aqui. Eu vou assumir o ministério, eu fico aqui muito bem. Todo mundo acha que eu sou santo, que a minha vida está legal, e eu fico aqui escondido do que Deus quer que eu faça. Deus vai encontrar você.
Deus persegue e sempre encontra que Ele ama. É impossível. O que a Bíblia nos mostra, meus irmãos, é que o amor de Deus é mais rápido. O amor de Deus é mais forte. O amor de Deus é muito mais sábio do que a nossa esperteza. E Deus sempre vai encontrar você. Não importa o que você esteja fazendo. Não importa os planos que você fez, os jeitinhos que você deu. Deus vai encontrar você. O amor de Deus é insistente. O amor de Deus é inescapável. O amor de Deus é invencível. Não brinque de se esconder de Deus. Como diz o pastor Diego Bittencourt, o pecado é o homem fugindo de Deus. A graça é Deus perseguindo o homem através do seu amor. Não sei como é que você se sente nessa manhã, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, mas isso deveria ser um raio de sol na sua consciência, deveria deixar você radiante de alegria. O que a palavra de Deus está dizendo é que, como fez o profeta Jonas, você pode até desobedecer a Deus. Você pode até estar tentando em 2025 continuar com os jeitinhos que você deu na sua espiritualidade, confortável, sem exigir muito. Aqui tá bom, eu até que não estou tão ruim não, eu estou bem. Mas Deus te ama tanto que Ele não vai deixar você em paz nessa rebeldia, no estado em que você está. Deus vai perseguir você, não por juízo, mas porque Ele é louco de amor por você. Deus persegue Jonas enquanto ele ainda rejeita o seu amor. Dessa forma, meus irmãos, a história de Jonas é a história que prova para nós que Deus é capaz de qualquer coisa para fazer o que o seu amor decidiu ao seu respeito. Deus é capaz de fazer qualquer coisa para encontrar você. Deus é capaz de fazer qualquer coisa para fazer com que o seu amor seja verdade na sua vida. Ele vai para isso movimentar os ventos, sacudir o mar da atmosfera onde você está, vai começar a incomodar as pessoas no seu entorno. Não tem como fugir do amor de Deus. Deus é louco a esse ponto de querer você, de amar você, de lutar, de perseguir você. E nós não vamos conseguir jamais escapar desse amor. Por fim, meus irmãos, a última curiosidade que eu queria compartilhar nesse texto, nessa história de Jonas, é que o amor de Deus nos reposiciona para fazermos o que Ele quer. O amor de Deus nos reposiciona para fazermos o que Ele quer. A gente descobre ali que Jonas não vai conseguir levar o seu plano adiante, que Tarsis é um plano que não está nos planos de Deus, que Jonas foi descoberto. O capitão do navio está um negócio tão desesperado, os marinheiros, todo mundo tentando, aliviando a carga, o capitão vai procurar onde é que está todo mundo para ajudar, encontra Jonas aonde? No porão. E aí ele começa a falar: meu filho, que espécie de ser humano é você que dorme enquanto está o mundo acabando aqui? Acorda, meu filho, vamos orar, vamos clamar aos deuses para ver se a gente se salva. Por outro lado, o Senhor Jesus dormia o sono da obediência, enquanto Jonas, o sono da desobediência. Que esse não seja o seu sono, meu irmão. Acorde, meu filho, vamos clamar a Deus para ver se a gente não morre. E aí, coisa após coisa, detalhe após detalhe, é Deus controlando todas as coisas para fazer Jonas voltar ao centro da sua vontade. O mar se convulsiona. O capitão faz perguntas.
As sortes são lançadas, os marinheiros lançam sorte. Vamos saber quem é o problema, afinal de contas, onde é que está a zica, quem é que é o miserável, culpado de todas as coisas. A sorte cai em quem? Em Jonas. Deus usa as perguntas nas bocas dos marinheiros. Meu filho, diz para onde, quem você é, qual é a sua ocupação, qual é o teu povo, qual é a tua terra, o que é que você veio fazer? Fazem um interrogatório, não tem como Jonas escapar. Deus usa todas as circunstâncias, porque Deus controla todas as coisas para nos reposicionar na sua vontade. O amor de Deus nos reposiciona para fazermos aquilo que Ele quer. Tudo é controlado por Deus. Todas as coisas. E o interessante, outra coisa curiosíssima do livro de Jonas, é que a gente, meus irmãos, pode ser agente de bênção na vida dos outros. Mas eu e você também podemos estar causando transtorno. A nossa desobediência, veja que ela pode causar um grande transtorno na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Os marinheiros correndo risco de vida, porque o culpado era alguém que estava se rebelando contra Deus, contra o grande amor de Deus. Deus reposiciona Jonas por fim, mandando um grande peixe. Mas a gente descobre, meus irmãos, que Deus não se satisfaz aqui nessa história, enquanto o seu amor não nos engole em direção ao que Ele quer, em sua direção. Esse é o significado final do grande peixe. O detalhe não é ser engolido pelo peixe, é o que o peixe quer significar. Significa que o amor de Deus tem fome de você. Que Deus vai engolir você, se for preciso, para fazer você voltar ao caminho do seu amor. O ritmo de Deus, às vezes, nessa perseguição, nem sempre é imediato. Nem sempre Deus vai deixar você dar 2 passos apenas na sua insistência, nas suas más decisões, na sua imaturidade. Às vezes Deus vai deixar você caminhar anos para longe daquilo que Ele realmente quer. Mas uma hora Deus vai te achar. Deus vai perseguir onde você está, até onde você está, por causa do seu amor. Deus permite às vezes que a gente se afaste, sem nos impedir. Mas chegará o momento de sermos redirecionados por Deus. E quando Deus ordena, o grande peixe engole Jonas em meio à sua desobediência. Por isso, meus irmãos, se prepare para ser engolido pelo amor de Deus. Se prepare para ser engolido pelo amor invencível de Deus. Quando isso acontecer, pense bem em como você tem agido e aceite a vontade de Deus. Eu queria deixar 3 lições para a gente sair desse texto nessa manhã. 3 lições práticas para a gente guardar no coração. Primeira lição, meus irmãos. Reconheça que você não ama como Deus quer que você ame. Diante de toda a história de Jonas, a gente precisa reconhecer que as categorias do amor de Deus são muito maiores do que as nossas. Que a gente precisa aprender a amar o próximo como a gente mesmo. E não existe escapatória para quem é filho de Deus. Senhor, quem é o meu próximo? Essa pergunta não está na boca do Filho de Deus. Não deve estar na boca do Filho de Deus. A gente deve apenas reconhecer que todos nós, como diz o apóstolo Paulo, a ninguém devais coisa alguma, a não ser seja quem for. Seja ele o presidente da República passado, seja ele o presidente da República atual. Amém. Segunda lição, meu irmão. Desista de tentar fugir do amor de Deus. Desista de tentar dar o jeitinho brasileiro que a gente dá, de ficar no soft, no tranquilo, na zona de conforto. Não, aqui está bom demais, a gente
se reúne aqui. Não, Deus quer, o amor de Deus é sempre expansivo. Deus nunca está contente no momento, no local, na situação em que a gente se encontra. A gente precisa crescer, a gente precisa ir além. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É a mensagem do evangelho, meus irmãos. Precisa arder todos os dias no nosso coração. Precisa alcançar quem está do nosso lado também. Precisa alcançar as pessoas que a gente não gosta também. Desista de tentar fugir do amor de Deus, você vai ser encontrado. Por último, renda-se ao que o amor de Deus quer para a sua vida. Se Deus encontrar você, se hoje de manhã você percebe que Deus fechou o cerco, rapaz, essa mensagem foi todinha para mim. Se renda. Se renda agora. Confesse a falta de amor que você tem tido por A, por B, pelo fulano, pela ciclana. Se vieram durante essa mensagem nomes na sua mente, confesse agora diante de Jesus. Se a palavra de Deus vem ao teu coração, como diz a Escritura, não endureçais o vosso coração. Para que haja transformação. Para que haja vida. Renda-se ao que o amor de Deus quer para a sua vida. Deus não desistiu de Nínive. Com todos os seus defeitos, com todas as suas mazelas, com toda a justiça humana que era justamente, que era moralmente, que fazia aquele povo ser digno do inferno, é uma justiça que aplicada também faz a mim e a você dignos do inferno. Por isso, seja perfeito como o Pai é perfeito, como Deus é perfeito. Deus não desistiu de Nínive, Deus não desistiu de Jonas. E essa, a gente não pode falar de todo o livro de Jonas, mas é essa a grande mensagem de Jonas, é a grande ironia do livro de Jonas, é uma mensagem para converter o pregador. É uma mensagem para converter o povo que prega a conversão. É uma mensagem para converter a mim e a você. Deus nos persegue enquanto fugimos dele, sem jamais desistir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus nessa manhã.